É preciso entender as razões que fazem com que pessoas aparentemente saudáveis e normais acreditem tão fielmente em tantas coisas para as quais simplesmente não há qualquer evidência concreta. Mundos transcendentais, leis metafísicas, escatologias teológicas, explicações sobrenaturais, mas como pode haver algo sobrenatural, se por definição a natureza tudo abarca? Porque o ser humano foge do aqui e do momento para viver e conjecturar sobre os mundos do além. Para entender a origem desse problema temos que entender a origem da metafísica, e para entendermos o desenvolvimento da metafísica devemos retomar a Platão, o primeiro porta-voz dos metafísicos, que descontente com o mundo lançou-se a imaginar o que poderia haver além dele. A vida de Platão era sua maior evidência sobre a corruptividade deste mundo. O governo de Atenas, que se orgulhava de ser justo, íntegro e livre, degenerava em injustiças, corrupção e interesses velados. A morte de Sócrates foi talvez o estandarte desta hipocrisia. A legislação e moralidade estavam a tal ponto corrompidas que eu, antes cheio de ardor para trabalhar para o bem público, considerava esta situação, e vendo que tudo rumava à deriva, acabei por ficar aturdido. Teria dito o pensador. Platão desiludiu-se com o mundo e com os homens e voltou-se, portanto, ao último reduto onde poderia encontrar a justiça e verdade. Abandonou a política ateniense e voltou-se para a própria mente. Inconformado com o mundo onde vivia, passou a buscar um outro que lhe valesse a pena. Em outras palavras, por não conseguir mudar a realidade, buscou justificá-la. Em larga escala é exatamente sobre este comportamento que Karl Marx se refere em sua onzena acerca de Feuerbach. Até hoje os filósofos só se ocuparam de tentar explicar o mundo. Mas o problema consiste em mudá-lo. De certa forma, não tolerando mais o mundo, Platão fez o caminho oposto ao de Marx. Assim, sem forças contra o mundo, Platão rompeu com a imanência dos pensadores pró-socráticos sem qualquer outra base senão a sua própria perplexidade com o mundo e seus próprios devaneios. E a fuga ilusória não começou em outro lugar senão no estupro do tempo presente. Antes de Platão, a compreensão do tempo e do mundo era imanentista, como ainda é para todo o homem natural, e para os recém-nascidos. Não se considerava nada além do eterno presente, exatamente como podemos ainda ver nos fragmentos de Heráclito. Tudo que havia era o devir, aquilo que dá-se somente no presente. Passado e futuro eram conceitos medíocres usados somente para justificar o homem perante o que lhe foi trágico ou inevitável. O que Platão fez foi exaltar o passado e a esperança do futuro frente a um presente que lhe era insuportável. Assim agora tudo estaria destinado a outras estâncias e se originaria em algum outro lugar imaginário. O momento e o instante aos poucos se tornariam estéreis frente às preocupações destes mundos imaginários. Platão ocupou-se então em criar toda uma nova ciência, uma teoria das ideias com a qual fosse capaz de escapar da tragédia do presente, mas sendo um homem sábio, sabia que não poderia simplesmente negar o devir e a imanência do aqui e agora. Por mais que sustentasse outras dimensões da realidade, a humanidade vive sempre no presente e no mundo imanente. Sua solução foi a da divisão conceitual do mundo em dois: o mundo das essências e o mundo das opiniões. Com sua astúcia, Platão argumentou que o devir, o eterno presente, é na verdade o mundo das opiniões, um mundo de projeções daquilo que só é real no mundo das formas originais, é também chamadas de essências. A partir de então, o mundo onde vivamos passou a ser considerado somente uma relissombra de um outro mundo perfeito e universal. Os sentidos passam então a não serem mais confiáveis. Tudo passa a ser ilusão de uma verdade que jaz em outras instâncias. Surge então outro problema para Platão: se estamos sempre vivendo em um mundo de projeções, sombras e silhuetas, como poderíamos atingir o mundo das formas? Sua resposta é de que esse processo aconteceria por meio de uma distinção consciente daquilo que é cópia perfeita e do que é deturpação do original aqui em nosso mundo. Uma cópia seria a projeção direta do mundo das ideias, que seriam então deturpadas pelo mundo das opiniões, tornando-se simples e mal feitas imitações das formas perfeitas. Portanto, somente aquilo que é eterno e constante seria uma cópia, enquanto que aquilo que é mutável e impermanente seria um simulacro. Para um metafísico, a ideia deve ser abraçada para que se chegue à forma, enquanto que o simulacro deve ser repudiado como deturpação.
A verdade passou então a ser acessível somente pela imaginação e pela mente humana, mas nunca manifesta no mundo. Segundo o pensamento platônico, se tudo que os sentidos experimentam é passageiro, então nada neste mundo é real. A árvore à sua frente passou a ser considerada falsa em prol da essência comum a todas as árvores, mesmo se uma sequoia caísse sobre sua cabeça. O mundo todo passou a ser um mundo imperfeito projetado do mundo das formas. O repudio por tudo que era passageiro deu início ao que no futuro expressar-se-ia como um desprezo pelo próprio mundo em que vivemos, pelo nosso próprio corpo e consequentemente contra a própria vida. Esse pensamento teve graves consequências. Se nada neste mundo é a verdade final, então mesmo o homem é irreal. O homem passou então a sonhar com este mundo além do mundo, principalmente com o homem metafísico ideal do qual seria a projeção. Se o ser humano nasce e morre, o homem ideal deveria ser eterno e sempre ter existido. Se o ser humano é limitado e tem que aprender, este deveria ser ilimitado e onisciente. Se o ser humano compete e sofre e tem prazer, este deveria ser todo-poderoso além de toda a corruptividade deste mundo. O homem da imaginação traduzia-se em um Deus transcendente. É claro que das ideias de Platão até o conceito atual de divindade, muitas águas rolaram. E muitas foram as hipóteses sobre qual era a natureza deste Deus inacessível. Gerações e gerações de metafísicos debateram e teorizaram em cima das ideias de Platão. Nelas, especialmente a tradição judaico-cristã, encontraram confortável refúgio para supor suas próprias verdades sobre este mundo imaginário e destilar o seu veneno. Deus passou a ser usado não somente para explicar o homem, como também a ser criador e sustentador da natureza e regente do comportamento dos homens de carne e osso. A fuga da vida uniu-se ao medo do desconhecido e os teóricos do impossível passaram a ser porta-vozes da divindade. A metafísica passou a ser usada para confortar os covardes das dores e prazeres do corpo e do mundo e criou lugares como Campos Elíseos e o céu, onde tudo que é considerado trágico é inexistente e onde a vida é como gostariam que fosse. Mas agora, que evidências temos sobre a existência desse mundo de ideias e de ciências? A multiplicidade de formas não é de forma alguma uma consequência de um modelo original. A única coisa que nos leva a investigar o mundo além deste mundo é a nossa própria necessidade de que este mundo exista. E como quem quer que já tenha passado fome sabe, a realidade não está nem aí para o como achamos que as coisas deveriam ser. Como foi anunciado nas declarações satânicas, o satanismo não representa sonhos espirituais nem autoilusão hipócrita, mas sim existência vital e sabedoria pura. Peguemos um pequeno exemplo. Você, um gato e um morcego contemplam uma árvore. Cada um dos organismos experimentará a árvore de uma maneira. Você enxergará suas folhas, seu tronco e seus galhos. O gato enxergará a árvore em branco e preto, mas sentirá toda uma gama de aromas inexistentes para você. Os morcegos, por fim, praticamente não verá a árvore, mas a tocará à distância com seu radar natural. Agora, qual a verdadeira árvore, a sua do gato ou a do morcego? Cada organismo experimentará a árvore de acordo com sua própria natureza e, segundo Platão, criará uma deturpação da árvore original em consequência da limitação de seus sentidos. Além disso, mesmo a forma como a árvore sente a si mesma estará limitada à própria capacidade de recepção e organização da informação da qual ela dispõe. Inclusive, mesmo indivíduos idênticos como gêmeos siameses acabarão experimentando a mesma árvore de formas diferentes. Mas será que o fato de existirem várias versões de árvore necessariamente implica na existência de uma árvore original como gostariam os metafísicos? E ainda, porque a essência desta árvore teria as informações universais e verdadeiras como a todas as outras árvores? A única coisa que o exemplo acima revela é que a árvore é experimentada diferentemente por organismos diferentes. Isso não quer dizer que necessariamente exista uma essência comum a toda a coletividade de árvores. A essência da árvore é única, sendo somente a forma como é experimentada que muda de organismo para organismo. A problemática é semelhante à história do cego e do surdo que cuidam de um roncinol. Tudo que o cego pode saber é que o pássaro é mais do que o lindo cantar que ele conhece. Nossos sentidos, e mesmo a nossa razão, no máximo nos dirá que determinada coisa não é só isso.
mas nunca nos revelar por completo o que de fato é esta coisa. Sábios os místicos que se referem à realidade como nem isso, nem isso. Mas o problema é ainda mais profundo, pois é muito mais importante entender que a árvore essencial ou ideal no fundo não existe como algo separado do todo. Somente quando a experimentamos com nossos sentidos ou com nossa memória é que recortamos a árvore do universo e a definimos, rotulamos e classificamos como um verbete de enciclopédia destacado de todo o resto do universo. Antes dos sentidos a captarem e a mente a recortar a árvore sequer existia como algo isolado do todo, sendo inclusive pertencente ao mesmo todo onde está imerso aquele que a observa. A árvore verdadeira não é, portanto, uma árvore essencial ou ideal, pois mesmo esta essência acabaria sendo idealizada por nós. A árvore verdadeira seria algo como uma onda de informações sem forma e completamente integrante à grande mistura que compõe toda a existência. Quando mirarmos uma multidão numa paisagem, recortamos essa multidão do resto do mundo e quando paramos para observar uma pessoa a isolamos da multidão. Seguindo em frente, se repararmos no rosto de uma pessoa, fazemos então surgir o rosto como algo separado do corpo. Olhamos no fundo do seu olho e o olho passa a ser uma unidade separada. Mas a verdade permanece inalterada, pois o olho nunca esteve separado do rosto, o rosto nunca esteve separado do corpo, o corpo nunca esteve separado da multidão e a multidão nunca esteve separada da paisagem senão na nossa mente. Mesmo o observador não é por trás de seus limitados sentidos algo isolado daquilo que observa. Tudo é um. São os observadores que tensionam a realidade e dela extraem suas árvores, seus rostos e seus roncinóis. As ondas no ar só se convertem em som ao serem processadas por algum sistema auditivo e as imagens só são imagens de fato da mente. Formas e modelos são, portanto, abstrações de observadores. Como pode haver uma árvore ideal num suposto mundo das formas se a árvore só existir quando algum olhar, vir, tocar, cheirar, a experimentar e a destacar com isso do resto da existência? Além disso, a árvore só existe na mente daquele que a experimentou, pois sua real natureza permanece intocada, integrada ao todo, escura, mas plena de luz, na melodia silenciosa cantada pelo cosmos. Inexistente como árvore, mas existente como o logo secreto que tudo abarca. O satanista, portanto, não se preocupa em como as coisas são no mundo ideal, pois sabe que este mundo das ideias só existe em sua mente e que a realidade é na verdade una. Todos os refúgios metafásicos podem ser encarados como fugas ilusórias criadas por seu próprio cérebro. Abandonando estes conceitos desnecessários, vivemos então no nosso próprio mundo tal como este se revela a nós e passamos a viver a vida em toda a sua plenitude, dor, gozo, tragédia e felicidade. Os antigos enganos não mais preocuparão o homem superior, pois este ter então retornado à sua imanência e virtude originais, como nesse sábio adágio zen que encerra este nosso ensaio, antes da iluminação, as montanhas são montanhas e as águas, águas. Quando se obtém a visão interior da iluminação, as montanhas não são mais montanhas, nem as águas, águas. Mas depois disso, quando alcança realmente a iluminação, de novo as montanhas são montanhas e as águas são águas como sempre foram. Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam e compartilhem o canal, e tenham um bom dia.